era um sarau e a gente premiou assim os melhores, né? E junto com isso tinha outras dinâmicas de interação da escola com a comunidade. Então tinham algumas brincadeiras ao longo da tarde. Isso foi algo muito bacana e a gente desenvolveu também na gestão do Grêmio Estudantil. Por fim, eu lembro também de uma última demanda. Nosso último ato enquanto gestão do Grêmio Estudantil foi a aquisição de um forno micro-ondas. Na época a escola tinha um bar e ela vendia pizza, bolos, enfim. E para esquentar a pizza, a gente comprou um forno micro-ondas e destinou ali para a cozinha da escola. Então acho que foram esses projetos envolvidos. Realmente, quando ouvimos o senhor falar sobre sua época, dá até mesmo uma animação para ver o que o atual Grêmio Estudantil é capaz de nos proporcionar, não colocando pressão sobre eles, porém gerando uma certa expectativa. Além da ideia de bailes e além da própria organização da quadra, além também da compra do próprio forno micro-ondas, entre tantas coisas que se apresentou, como o clube de aulas que se organizou, que era algo muito bom, que ajudava muito provavelmente muitos alunos que tinham problema em certas matérias, já que aprender com pessoas de seu próprio, sem ser uma pessoa teoricamente superior como os professores, você estaria aprendendo com um aluno também. Acho que muita gente aprenderia melhor assim, dependendo da pessoa. Então, referente à próxima questão, fale um pouco em geral como foi a sua experiência durante o Grêmio, os benefícios que ele trouxe para o senhor e entre essas coisas. Então, sobre a outra questão, fale um pouco como foi sua experiência durante o Grêmio e os benefícios que ela trouxe. Acredito que eu tenha comentado um pouquinho na questão anterior, né, quando eu comento o contato com diferentes públicos, desde professores, professoras, colegas estudantes, pais, né, funcionários. Então, isso enriqueceu a minha prática, minha desenvoltura, mas eu também destaco a questão de que, estando numa gestão de Grêmio, a gente precisa se organizar. Então, estar à frente de uma gestão de Grêmio significa demandar ou sistematizar passos, processos. E isso impacta muito em como a gente se organiza. Então eu aprendi muito a ser organizado, ter tudo registrado, isso foi um ponto muito importante. Mas aliado a isso, esse ponto da organização e do contato com diferentes públicos, o auge, eu acho que o principal ponto de benefício foi a minha compreensão de que toda a ação, seja estudantil, de professor, enfim, ela é uma ação política, é uma ação que envolve decisões, tomada de decisão. E quando a gente realiza essas ações de decisão, de tomada de decisão, a gente muitas vezes agrada alguns e desagrada outros. Então, acho que isso foi um ponto importante de benefício que eu entendo que a gestão do Grêmio me trouxe, porque eu tive essa compreensão da dimensão social, né, das interações sociais, enquanto uma dimensão política. A gente pode pensar nesse sentido. É muito interessante ver o ponto de vista do senhor sobre, e realmente está certo. Basicamente, toda decisão que temos que tomar tem um âmbito político, já que não influencia apenas a nós, como também um todo. E como próxima questão, temos algo parecido, né? Poderia até mesmo se encaixar no quesito, que é descrever sua vivência no Grêmio com os outros integrantes, quais projetos podem ter sido realizados e como era a colaboração na época. Se acontecia muito conflito, se era algo mais amistoso. Então, da questão dos outros integrantes. Faz tempo, eu vou lembrar de dois nomes que faziam parte da nossa gestão. Da Cristiele, a Cristiele era a nossa vice-presidente, e do Mauro. O Mauro era secretário. Eu lembro que no início nós tentávamos organizar reuniões ou encontros semanais, até para ficar ciente ou a par das demandas do Grêmio Estudantil, coordenados, né? Esse processo coordenado pela professora Rosane, como comentei. Mas depois eu não me recordo se essas reuniões elas permaneciam semanalmente, eu acredito que não. Mas eu lembro que não teve nada de conflito, assim, entre nós, né? A gente conseguia se organizar muito bem. Era uma época que a gente não tinha
WhatsApp para conversar, então os encontros eles aconteciam quase que, os diálogos aconteciam basicamente de forma presencial, então as interações eram